Só me organizando aqui. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Ele é maravilhoso. E eu dou graças a Ele, né? Por esse dia, né? Eu creio que Ele tem sempre o melhor para mim e para a tua vida. Amém? Então, estamos na dispensação do Espírito, né? Na direção dele, para essa aula nesta manhã. Amém? Queridos, eu te convido a abrir a sua Bíblia. No livro de João. João 13. João 13, dos versículos 31 ao 38. Amém? Do 31 ao 38. Porque ali nós vamos iniciar só com alguns. O título aqui da minha revista corrigida diz assim: As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém? Nosso texto está aqui, queridos. Vamos orar rapidamente, mais uma vez. Amém? Senhor Deus, amado Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Que o Senhor nos instrua, Senhor, e nos dê a direção, Pai, conforme o teu Espírito Santo. Porque a ti, Deus, nós damos a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor, e somente a ti. Ó Deus, no nome de Jesus, traga, Senhor Deus, a cada um dos nossos corações o entendimento, a compreensão, Pai, da tua palavra. Porque nós sabemos que ela é viva e eficaz. E que ela venha de encontro, Senhor, para gerar transformação em cada uma das nossas vidas. Nesta manhã, Deus. Por Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, esses versículos nós vamos começar a iniciar pelo 31, do 31 ali ao 33. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Querido, esses versículos é algo tremendo de Deus. Porque aqui o Senhor começa a falar como Deus trino, né? Ele começa a indicar o futuro, que viria após as próximas etapas, sobre a glória dele, né? Sobre a glorificação dele. E isso é tremendo nessas vidas, né? Assim, a gente, quando estudava esses versículos, né? Você vê que
ele indica ali, já começa a falar com os discípulos, naquele cenário ali da última ceia, ou a primeira ceia instituída, né, sobre essa glória futura dele. E se nós formos recapitular um pouquinho, né, a aula passada, que a pastora trouxe, pode passar um pouco. No cenário da última ceia, né, estávamos ali naquele cenário, onde Jesus indica o traidor, e Pedro pede para João, que estava ao lado de Jesus, para que dissesse para ele quem era aquele traidor. Então, João pergunta para Jesus, né, quem seria que iria trair. E Jesus responde para João, que Jesus passa para João que aquele que receberia o bocado molhado, que iria trair. E se essa informação foi repassada a Pedro, nós não sabemos, porque o texto não diz, né, claramente se essa informação foi passada. Mas o que sabemos é que, imediatamente, após ter dito isso, ele entrega, né, esse bocado molhado a Judas. Então, Satanás entra em Judas, a partir daquele momento. E o Senhor se vira para ele e diz assim: o que fazes, faze-o depressa. Ou faze-o logo, ou faze-o imediatamente. Né? Então, Judas se levanta, sai da presença deles, e literalmente da presença do Senhor Jesus, para fora, né? Onde já era noite, em trevas. Ele caminha ali, na direção de Satanás e da sua cobiça, rumo a cumprir o plano de traição ao Senhor Jesus. Queridos, quando nós analisamos esses primeiros versículos e essa parte, né? Porque a partir daí, quando Judas sai, ele sai da presença de Jesus, ele sai dali de junto dos demais discípulos de Cristo, o Senhor Jesus começa a explanar sobre a glória futura, sobre essa glorificação que viria após algumas etapas a seguir, algumas etapas adiante. E aí nós temos Satanás conduzindo Judas para o propósito ali de trair a Jesus. Isso, queridos, nós vemos claramente um paradoxo. Pode passar, por favor. Desde sempre, né? Desde lá das tentações ali no deserto, do inimigo articulando, tramando, conspirando contra os planos de Deus, no intuito de trazer sofrimento, angústia. E, contrário a isso, nós vemos Jesus ali, explanando nos textos sobre a glória futura, sobre a visão do propósito, sobre a visão do plano de Deus estabelecido ali, naquele projeto da salvação. E isso, queridos, é o que vemos e vivemos hoje, trazendo para um contexto aplicado, né, às nossas vidas. Hoje, o inimigo está aí para articular, para tramar, para conspirar, para gerar problema, né, gerar sofrimento. E quando nós olhamos para os problemas, ele sempre aponta para os problemas e sempre nos direciona a olharmos aos problemas, a focarmos nos problemas. Em contrapartida a isso, nós temos o Senhor Jesus, que nos aponta a olharmos para as promessas dele nas nossas vidas, para o propósito dele na minha e na tua vida, para o plano de salvação, que é tremendo
iria se concluir ali, algumas etapas à frente, para olharmos para o alvo, que é Cristo. E hoje nós vivemos dias difíceis, em que se é pregado um evangelho de que não há problemas, né? De que não vivenciamos problemas. Um evangelho de facilidade, um evangelho de conveniência. Onde se fala sobre apenas as bênçãos de Deus, né? Ali nós vemos, a partir do momento que aceitamos a Cristo e recebemos o selo da promessa, que é o Espírito Santo, agora é só vitória. Agora é só bênção. E aí explanam sobre várias coisas, né? Cura, alegria, tranquilidade, prosperidade, bênçãos sem fim. Eu creio que você já ouviu vários e várias pregadores e pregadoras trazendo sobre isso. Mas o que eu tenho a te dizer, queridos, que esse evangelho de facilidade, esse evangelho de conveniência, não é o evangelho genuíno de Cristo. Queridos, ter a presença de Deus não é estar isento de problemas. Mas não ter a presença de Deus, esse sim é o maior dos nossos problemas. E nós vemos isso claramente hoje, nesses dias que vivemos. Porque os problemas, eles são diversos, né? Na área financeira, emocionais, conjugais, familiares, físicos, né? Nossa saúde. No trabalho, na escola, em todos os lugares, né? Então, quando nós olhamos para esse paradoxo, vai da nossa perspectiva de visão. Sobre os problemas que estão à sua frente, que você tem enfrentado, ou olhar para o que Jesus te direciona, que é para o alvo, que é para as bênçãos dele. Então, nós vivemos esse conflito hoje, né? Só que, quando nós entendemos o propósito de Deus, e ao olharmos com essa perspectiva, o plano de Deus é perfeito. Aquilo que ele faria ali, o sacrifício dele, as dores, o sofrimento, foi algo perfeito para trazer, para nos conduzir ao Pai. Para que tivéssemos acesso, então, a Deus. Queridos, esse plano, quando nós olhamos para essa perspectiva dos problemas, nós não podemos comparar, jamais, com o que Cristo passou. E quando nós olhamos ali para a cruz, os nossos problemas são bem menores. E nós devemos olhar com essa perspectiva, porque não olhar para os problemas e olhar para o plano de salvação, olhar para as promessas de Deus, nós vemos a nossa libertação, né, das trevas, da condenação eterna. E além disso, a glória eterna vivendo com Cristo, que estaria por vir. Amém?
passar. E o próprio Jesus, quando nós olhamos para esse evangelho de conveniência e de que não existem problemas, o próprio Jesus me diz e te diz assim: no mundo passais por aflições, ou tereis aflições em outras traduções, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O ter aflições é uma afirmação. No mundo tereis, no mundo passareis por aflição. Gente, eu estou falando, mas vamos para o bate-papo, viu? Se vocês estiverem aí para estar falando, pode levantar a mão, não sei quem está o microfone hoje, né? Natália. Se tiverem algo a compartilhar, algo a falar. Dom Diego. Ah. Não, pode falar. Pode falar. Amém. Assim, uma coisa que eu, entrando já, bem parecido com o que o Tiago está falando, que eu acho bem interessante nessa passagem, quando ele fala assim, né? Cadê? Estou com ela aqui. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Né? E aí, o que estava acontecendo para Jesus ser glorificado? Uma traição. Então, a gente pode perceber que a glória, na visão de Deus, é o cumprimento do propósito. Jesus tinha um propósito de salvar a humanidade através da sua morte. E uma traição estava levando ele mais perto disso. Então, muitas vezes a gente tem que ver que situações difíceis, dores, às vezes traições pesadas, né, coisas que machucam, que sangram o coração, às vezes é Deus te glorificando, te levando para perto do propósito. Eu acho que é a coisa mais linda aí nesse início e que é meio contraditório, eu não sei, tipo, eu não sei, fugiu a palavra, mas é uma coisa contraditória ao nosso. Porque toda vez que acontece um trem ruim, a gente fala misericórdia, é o Satanás, não sei o que. A gente... É um paradoxo, né? Achei legal isso aí. Amém. Mais alguém? Pastora? Não? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É uma certeza passarmos por aflições, uma garantia. Mas ao mesmo tempo ele diz, para ter bom ânimo, para nos alegrarmos. Porque assim como ele venceu, como eu disse, esse texto ele traz todas as etapas subsequentes àquela situação até chegar, né, a morte, a crucificação, a ascensão de Cristo. A olharmos para ele, porque assim como ele venceu, nós também, eu e você, venceremos o mundo. Venceremos essas dificuldades. E como o Diego falou, é um contraste, né? Às vezes as dificuldades vêm, mas elas te aproximam de Deus. Porque por mais que eu sei e você sabe que os planos de Deus eles não podem ser frustrados, nem na minha, nem na tua vida. O inimigo está ali, maquinando, articulando, porque frustrar os planos de Deus ele não pode, mas ele consegue me frustrar e te frustrar. Quando ele nos direciona e nos aponta a olharmos somente para os problemas, para as dificuldades. O outro versículo que eu coloquei é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Da mesma forma, você quer seguir a Cristo, tomar a cruz, querido, é aceitar que você vai passar por problemas. É entender que as dificuldades vão vir.
e siga-me. Quando diz siga-me, é para... Você segue alguém, você tem que estar vendo para onde a pessoa está indo, né? Como seguir alguém que você não sabe qual a direção que a pessoa está tomando? Siga-me, olhe para mim. É o que Jesus está falando. Olhe para ele. Olhe para os passos dele, para o caráter dele. E andemos conforme a vontade dele. Portanto, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pode passar. Já passou. Esse foi o título que eu coloquei para esta aula. Porque ali nós vemos essa glória futura já sendo bem revelada nesses versículos, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Deus Trino ali, Deus falando, é a hora do Filho do Homem ser glorificado. E Deus o glorificará. Então, ele já fala como Deus Trino, né? E é algo tremendo, ele apontando sempre para as bênçãos, para o propósito. Fique à vontade, quem quiser ir falando, pode ir falando. E aí, quando nós refletimos sobre essas etapas, quais etapas são essas? Né? Que eu estou falando. Lá na frente já está nas etapas de bênção. Que etapas subsequentes seriam essas? O que viria ali a seguir? A aflição no Getsemane, a traição propriamente dita, quando chegariam ali, né? A prisão de Jesus, o julgamento, a via dolorosa, a crucificação, a morte, e logo após a ressurreição, com o corpo glorificado, e a ascensão aos céus. Então ele rogaria ao Pai para enviar o Espírito, o novo Consolador. Olha quantas etapas. Jesus poderia ter citado qualquer uma dessas de sofrimento, até chegar à morte. Mas ele já pulou para a glorificação. Ele já aponta para a glorificação. Amém. A gente aprende nessa história, né, nesse relato bíblico, que Jesus nasceu para esse momento. Né? E quantas vezes a gente passa por situações e a gente já pergunta, eu não mereço isso. Eu não preciso passar por isso. E Jesus nos ensina na trajetória da sua vida, do seu ministério, que ele veio para isso. Foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para isso que ele nasceu de uma virgem, foi para isso que ele nasceu, que ele cresceu, que ele enfrentou, que ele foi julgado, que ele foi traído. E a gente aprende com a história de Judas também as oportunidades que Jesus dá para a gente, né? Vou falar especificamente, né, para a gente mesmo, para mudar de vida, para pensar. Né? Ele veio com esse propósito. Ele veio e ele estava cumprindo o propósito. E todas as coisas acontecem nas nossas vidas porque Deus tem um propósito. Porque Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. E é nisso que a gente precisa, né, olhar todos os dias, crer. O que aconteceu lá? Que Jesus vai ser glorificado. As adversidades vêm na nossa vida, nós somos traídos, nós somos subjugados, ficamos doentes, nós passamos por situações, mas Deus vai ser glorificado. E Jesus estava dizendo, andei até aqui e agora o Pai vai ser glorificado. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. A gente aprende que os problemas que nós enfrentamos não vai ofuscar a glória de Deus. E que nós vivemos e temos que viver para a glória de Deus. E como você falou no início, né, para a gente refletir de aplicação prática, nós precisamos pensar, eu estou vivendo para a glória de Deus?
Nós estamos vivendo para a glória de Deus? Deus está sendo glorificado através das minhas ações? Deus está sendo glorificado através das minhas atitudes? Deus está sendo glorificado através das minhas falas? Porque Jesus estava cumprindo o propósito. Jesus estava nos ensinando que nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, e se nós estamos nele, nós vamos vencer. Vamos chorar hoje, vamos chorar amanhã, vamos cair numa situação difícil, mas a certeza é, nós vamos vencer, porque nós estamos em Cristo. E o Pai é glorificado, e isso não muda. Ele é glorificado. Amém. Vamos chegar lá, estamos falando na aula. Amém, Alisson. Um dos grandes mistérios de exercer a nossa fé é sempre estarmos atentos em tudo aquilo que Jesus é tudo aquilo que Deus é através de Jesus. Então, quando a gente vê tudo isso que aconteceu com Jesus, uma coisa vem à minha mente, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E quando a gente fala que todas as coisas, às vezes não são só coisas boas, são coisas ruins, que mesmo elas sendo ruins, vai nos conduzir para um propósito maior, né? Igual diz aqui em Tiago, né? Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, se nós realmente estamos alicerçados em Cristo, tudo aquilo que vai acontecer conosco vai produzir a vontade de Deus em nós. O que nós precisamos fazer é estar atentos àquilo que Deus quer que nós façamos. Estar atentos para o verdadeiro propósito, né? O nosso propósito nessa vida, nessa terra, é glorificar o nome do Senhor, não glorificar o nosso. Aí, de novo, eu vou bater em algumas igrejas que pregam que você é que deve ser glorificado. Você é que deve ser honrado. E se alguma coisa de ruim acontece com você, é o Satanás querendo roubar a sua, né? E a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Esses dias eu passei na porta de uma igreja que prega esse tipo de evangelho. A igreja está lotada. 3.000 pessoas. Virou uma febre. A febre do que eu quero, a febre do que eu sou, ainda mais hoje nos dias de Instagram, né? De sei lá o que mais. As pessoas só mostram o que elas são. Eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas agora, esse dia eu vi no YouTube, no YouTube nada. No YouTube mesmo. A fama agora é as pessoas falarem que elas são ricas e como elas ficaram ricas. Tá aí o Pablo Marçal, né? Então, tem outros também. Eu vi um menino de 21 anos, ele tirando onda que ele tinha 70 milhões de reais, que tinha acabado de comprar uma Mercedes, assim, e que ele estava vendendo curso para mostrar como as pessoas devem ser igual a ele. E as pessoas começam a dar vazão a esse tipo de coisa. Então, cuidado com o que eu sou, o que eu quero, o que eu posso ser, e porque isso te leva a um lugar muito distante daquilo que Deus quer para você. Você tem que viver para glorificar Ele. E aí nós vamos chegando num nível de loucura tão grande que as pessoas estão nessa igreja, estão vivendo fora do propósito de Cristo, porque elas não vivem para glorificar Cristo, porque elas querem glorificar a si mesmas. Né? Chamou um pastor dessa igreja, chamou uma irmãzinha lá, né? E a irmã está falando, conta as bênçãos, né? E um chegou, eu agora sou empresário, tudo é isso, né? Eu agora sou empresário, eu ganho 20 mil reais por mês. Aí chegou uma irmãzinha simples e virou para esse pastor e falou assim, conta a bênção, falou assim, eu fui curada, Deus fez isso e isso comigo, né? O meu filho converteu, a minha casa toda converteu. Aí o pastor pergunta para a irmã, mas agora conta qual que é o milagre? Né? Porque ele queria ouvir que ela comprou uma Ferrari, que ela agora tem isso, que ela tem aquilo. Então, gente, nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E às vezes nós estamos nos impressionados que a própria desvirtuação do evangelho e da palavra não está no grande anticristo que está aparecendo
mas nas vontades nossas reveladas para satisfazer o nosso próprio desejo. Né? Amém. Só falando, e as pessoas, por que nós somos minoria? Porque a minoria que realmente quer levar o evangelho a sério, viver de verdade essa boa nova do evangelho. Porque as pessoas lá fora, elas realmente querem glória para si, e não para o que é conveniente, o que é legal, o que é bom para elas agora, é alegria instantânea, viver aquilo que Deus tem para elas aqui. Ainda fala assim, eu tenho que viver aquilo que Deus tem para mim. Só que eles não levam para o lado espiritual. O que a gente precisa viver, o que Deus tem para nós, é uma glória futura. É glorificar o nome dele. O que eu preciso viver para glorificar o nome do Senhor? Não, mas as pessoas vivem aquilo que passa. Aquilo que o ferrugem come, que a traça rói. Eles querem viver isso. Eles querem viver glória instantânea, glória de situações financeiras e etc. Enquanto a gente aprende com a vida de Jesus. Uma vida simples, uma vida humilde, uma vida no meio da multidão, uma vida dedicada aos seus discípulos e ao povo e às pessoas, assentando na mesa com aquelas pessoas pecadoras, não se contaminando com o pecado delas, mas levando vida e esperança. E as pessoas não querem isso. Se não for para minha glória, então eu não vou. Verdade. Carol. Paz, irmãos. E baseado nesse evangelho, né, da glória própria, o que diriam acerca de Paulo? Né? Como que Paulo morreu? Para essa teologia, Paulo seria um fracassado. Ele morreu sozinho, decapitado, né? Passando todo tipo de necessidade e dificuldade naquela masmorra. E ele disse o quê? Completei a carreira. E ele disse que foi uma luta, gente, a vida dele. Combati o bom combate. Foi luta. Não foi vitória, Ferrari. Né? Não foi uma mansão. Combati o bom combate. A vida dele, ele quis dizer naquele momento que a vida dele foi uma verdadeira luta, uma batalha. E ele completou até o fim em Cristo, né? Então, baseado nessas teorias hoje aí na teologia da prosperidade, que você tem que ter tudo para mostrar que a bênção do Senhor está sobre você, o maior evangelista da história, o homem, né, que foi aos continentes pregar. O Senhor não tinha carro, né? Não tinha ônibus. Ele foi na força do Senhor, irmãos. E o que ele significaria hoje para esse mundo que prega sucesso, dinheiro, fama? Se você tem tudo, é que Deus te abençoa. Então, eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando essa semana sobre isso, que Paulo seria um fracassado para esse evangelho de hoje. Ele não seria ninguém. Uma pessoa que morreu naquela situação, Paulo não tinha nada, mas ele tinha o maior tesouro, que era Cristo. E ele completou a carreira dele até o fim. Ele morreu ali amando ao Senhor e não negando a Cristo. E Deus operou tantas coisas que até dentro daquela masmorra, muitos chegaram a Cristo através da vida dele naquele lugar. Né? E imagina só que coisa triste. Todos os apóstolos, se você procurar saber como foi a morte deles, foi trágica. Né? Todos eles viveram uma vida simples e muito difícil. Aqueles que tinham algo deixavam tudo para trás. Então, o Senhor nos ensina. Esse evangelho hoje, ele está sendo ensinado por homens, nessa busca de louvor próprio. Porque aquilo que o Senhor nos ensina é completamente diferente. Se você ler a Bíblia um pouco que seja, você vai perceber essa discrepância e vai olhar para Jesus. Porque não é difícil a gente perceber essa diferença, gente. É nítido. Se você ler a Bíblia um pouquinho, você vai saber que isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Por que as pessoas estão andando a passos largos em direção às próprias vontades? Porque elas querem satisfazê-las. E fim. Se Jesus couber no meio aí, colocar pelo menos o nome dele, se couber, bem. Se não, também, eles prosseguem vivendo a vida para si, né? Infelizmente, muitas igrejas têm ensinado isso. Mas a Bíblia já nos alerta, né? As pessoas, elas vão se perder, elas vão perecer por falta de conhecimento da palavra. Então, se você lê a palavra, vai ver que você não tem nada a ver.
Então, em nome de Jesus, se você está achando isso legal, se você está olhando isso com propósito de vida, comece a ler a Bíblia e repensar. Porque pode ser que isso venha, se for vontade do Senhor. Né? Deus também ama os milionários, ele precisa dos milionários para sustentar o reino. Tem muitos milionários que abençoam o reino, mas o propósito da sua vida não pode ser milionário. O propósito da sua vida tem que ser servir a Cristo. Se você for milionário, amém. Se você não for, amém também. Então, o propósito tem que ser servir e amar a Cristo. As outras coisas, como a própria Bíblia diz, serão acrescentadas. E se não for, irmãos, amém. Deus continua sendo Deus. Gente, mais alguém? Esse negócio é tão... Só rapidinho aqui. Isso é tão sério, porque, assim, eu já passei por algumas igrejas, eu vivenciei algumas coisas de pessoas do altar tendo um problema de saúde e pessoas da igreja apontando que poderia ser pecado. Olha a que nível nós chegamos, né? Para que rumo estamos caminhando? Com esse evangelho louco aí, torto, né? Instruído pelo capeta. Gente, nós precisamos ter o mínimo de conhecimento da palavra para não nos deixarmos ser levados por essas doutrinas. É claro que eu e você, você vai perguntar assim, quem não quer ter muito dinheiro aí? Ninguém vai levantar a mão. Todos nós queremos. O problema é você querer dinheiro acima de Deus. É você querer o dinheiro e não querer Deus. Ou querer o dinheiro mais do que Deus. Pastor Geraldo. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos assim da glória do Pai. Jesus veio com o propósito de glorificar a Deus. Né? E aqui em João 15 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecei no meu amor, assim como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no meu amor e no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que meu gozo seja completo, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, do que alguém dá vida em favor dos seus próprios amigos. Amados, olha aqui, como é forte isso aqui. Como o Pai me amou, eu também vos amei, se permanecerdes o meu amor. O que é permanecer no amor de Cristo? Ele nos dá todas as diretrizes aqui, que ele veio para servir. Se nós queremos glorificar o nosso Deus, nós temos que servir uns aos outros, amar uns aos outros. Né? Porque hoje, ninguém quer servir. Todo mundo só quer ser servido. Todos olham para o seu próprio umbigo e o meu eu é que tem que prevalecer, e muitas vezes nós não queremos nem obedecer, nem servir, e muito menos obedecer. Jesus Cristo, ele mostrou tudo isso, ele veio para servir, ele obedeceu, ele foi humilde, e ele tornou a referência para todos nós. Porque aqui ele diz assim, ó, se permanecerdes em mim e a minha palavra permaneceres em vós, tudo que pedires, que quiseres, vos será feito. Há um requisito para nós termos uma vida de sucesso: servir, permanecer no amor de Cristo. O modelo, está ali a bússola, está ali como é que chama aquele negócio de remédio? A bula, para você poder curar todas as feridas. Manual. Né? O manual está ali, mas ninguém quer seguir esse manual. Cada um tem esse manual. Cada um quer ter a sua diretriz, a sua concepção, né? E por isso é que nós falhamos. E a igreja precisa voltar para isso. O propósito de ser humilde, de servir e se tornar servo. Amém, glória a Deus.
Queridos, 2 slides, por favor. Nós já vimos que ela aponta para a glória futura. Isso, pode passar. Nós já falamos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Gente, por mais que o inimigo tente, ou as circunstâncias não sejam favoráveis, não importa o que você esteja passando, quando sua visão está no alvo que é Cristo, tudo se cumpre de uma forma tremenda. Em nossas vidas, né? Como o versículo diz, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. O que te traz esperança? Para onde você está olhando? Quando nós olhamos para o alvo que é Cristo, trazendo à memória o que nos traz esperança, nós somos fortalecidos a sobrepor os problemas e caminhar conforme a direção de Deus. Amém? Tendo a certeza que só você mesmo, queridos, porque esse amor arraigado, né, arraigado as minhas, a tua vida, conquistado ali com preço de sangue na cruz do Calvário, só eu e só você pode nos separar dele. Porque ninguém mais e nada mais pode me separar e pode separar desse amor conquistado ali na cruz do Calvário por Cristo. Então, nosso alvo tem que ser sempre a Cristo. Tem que saltar os problemas, tem que saltar as dificuldades. E servir a Cristo é sobre renúncia. Renunciar ao eu, o ego, a soberba. Renunciar ao mundo e todo o banquete que o inimigo coloca aí à nossa frente para estarmos desfrutando. É sobre renúncia. Esse evangelho do Mar de Rosas, ele não existe. Porque além de focar tudo isso, né, e direcionar para a prosperidade, há um tempo atrás, nós vivemos eu gosto de falar, tipo um crentômetro, né, um termômetro de espiritualidade, há um tempo atrás, que aqueles que eram batizados, Espírito Santo, falavam em língua, era a pessoa de Deus, né? Não é Libras. Hoje, né, aquela pessoa que era espiritual. Hoje, nós temos aí um evangelho pregado que é aquela pessoa que é próspera, né? Que não passa por não enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, que tudo é bem. Então, essa tem um nível de espiritualidade lá em cima. Esse evangelho, queridos, ele não existe. O evangelho genuíno é, como eu disse, é o de renúncia. Renunciar o mundo e a nós mesmos para seguirmos, né, o caminho de Cristo. E quando nós observamos no texto anterior, né, em que Jesus indica o traidor, revela a João e dá uma palavra de comando ali, né, logo depois que Satanás entra em Judas, lá atrás, Deus dá uma palavra de comando. O que fazes, faze-o logo, faze-o depressa. Mostra claramente que o Senhor, teu Deus e meu Deus, está no controle de todas as coisas. Não importa a situação, a circunstância, o problema, a dificuldade, o que você está enfrentando nesse exato momento, ele já viu todo o tempo e ele está no controle de tudo. A minha vida e a tua vida estão nas palmas das mãos dele. Ele tem um controle. Sempre foi, é. E se você permanecer nele, sempre será o controle dele na minha e na tua vida. Pode passar, por favor. Além desse domínio, né, quando Jesus fala da glória, das etapas de glorificação, né, ali após a ressurreição, né, e o corpo glorificado, nós também devemos levar em conta que ele estava falando ali, quando ele
né, como Deus Trino, filhinhos, né, uma expressão que é única com meus filhos, que foi usada ali por Cristo. A única vez que ele usa essa expressão na Bíblia, chamando eles de filhinhos. Ele estava também em tom de despedida, porque ele, mesmo eles estando naquela festa, né, da Páscoa, eles não estavam atentos a quase nada, porque Jesus indicou traidor, questionaram, e depois não se tocou mais no assunto. João sabia, mas também não fala que ele comentou com ninguém. E Judas sai e eles continuam não tocando no assunto. Eles só preocupavam, né, para onde Deus iria, Jesus iria, que eles queriam ir junto. Mas ele, além dessa glória futura, ele teria de volta a sua glória desde o início do mundo, ao lado do Pai, no seu reino dos céus. Então ele também falava em tom de despedida. E ele, se nós formos avaliarmos, foram anos e anos, né? 33 anos, no mundo, com tanta gente má, com tanto pecado, com tanta dificuldade, com tanto problema. E o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, esteve aqui, vivendo todo esse tempo, nesse meio. Então, para ele também era uma glorificação, era um retorno para o Pai, era um retorno para casa. Então, isso também nós devemos considerar. Além da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele teria, né, também a glória que sempre teve antes da fundação do mundo. João 17, do 1 ao 5. Vamos lá conferir? João 17, de 1 ao 5, diz assim, amém? Só uma ou duas páginas aí à frente. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que algo tremendo, né? Ele também já estava retornando para o Pai, né? Para a sua glória, para o seu reino. E já falava ali também em tom de despedida com os discípulos. Amém? Vamos acelerar então um pouquinho. Nós falamos sobre o domínio, Deus é glorificado nele, como nós falamos agora. E ele fala como Deus Trino sobre a glória vindoura. Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. É chegar o tempo dele retornar. E mais uma vez, toda glória é devida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E agora nós vamos entender esse plano de salvação sendo explanado ali, né, logo à frente. Com seu propósito e sua plenitude. Com a glória devida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Pai. Esse versículo aí, todos nós
Pelo menos a maioria, né? Conhecemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor maravilhoso, né? Esse de tal maneira, ele grita. Ele grita. Porque é de uma maneira tão assim, maravilhosa, tremenda, espetacular, que nós não conseguimos nem mensurar. É imensurável. Esse amor do Pai, de entregar o seu próprio Filho. João 3,16, né? Ao Filho, por entregar a sua vida por amor aos seus, e em obediência ao Pai. Romanos 11:36. Vamos dar uma olhada? Que todos, a maioria também já conhece, não sabe a referência, mas o versículo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então a glória ao Filho. Porque ele se submeteu a todo esse sofrimento por amor a cada um de nós. E em obediência ao Pai. E glória ao Espírito Santo, que seria rogado ao Pai e habitaria em cada um dos seus. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Como eu disse, ainda como Deus Trino, ele chama de filhinhos, né? Como meus filhos. A lei já como despedida, como um pai zeloso, amoroso. E lá no versículo 33, João 13, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Para onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo. Por que não poderiam segui-lo? Quase na hora, né? Amém. Por que não poderiam segui-lo? Os discípulos e demais seguidores não poderiam segui-lo naquele momento. Primeiro, não era o tempo dos discípulos beberem daquele cálice de humilhação, de perseguição e de morte. Como nós falamos aqui, para todo é seu tempo. Eclesiastes 3. Para tudo, vamos dar uma olhada? Achei que tinha colocado aqui já no versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não era o tempo deles. Como eles estavam tão dispersos ali e não estavam entendendo muita coisa, e alguns autores, eles até indicam que os discípulos ali, eles não questionam sobre a traição e não seguem com aquele assunto, estavam ali envolvidos mesmo naquela festa, né, da Páscoa, porque
alguns autores entendem que eles, quando chegasse a hora de Cristo, né, ser crucificado, Jesus ele faria algo tremendo, algo espetacular e não aconteceria. Então eles estavam tão tranquilos. E por isso que eles não comentaram nada. Eles não tinham a noção de que, para seguir a Cristo, eles teriam que passar por aqui, pela morte. Dois, era o momento de viverem os planos de Deus em suas vidas, indo e pregando a todo mundo. Era o tempo de vivenciarem o quê? O projeto de Deus, o plano de Deus de salvação ali, de propagar aquele plano de salvação. De passarem, né? De discípulos a discipuladores. E 3, para enfrentar o vale, para enfrentar esse cálice, era necessário o Espírito da promessa habitando neles. O selo do Espírito Santo, para que pudessem suportar perseguição e até mesmo a morte, porque nós vemos aí, Pedro mesmo teve uma morte terrível, né? Quando nós aliamos, né, o fim de cada um dos profetas, dos apóstolos. Isso foi um cálice para cada um deles, né? E eles não tinham como suportar sem antes ter recebido esse Espírito Santo que viria, né? Após Jesus ter consumado, ter voltado aos céus e rogado ao Espírito para que descesse e habitasse neles e em cada um de nós. E com o selo do Espírito Santo, somos capacitados a vencer todas as adversidades em nome do Senhor Jesus. Somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo, somos capacitados a enfrentar os problemas, as circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos mais que vencedores. Falar? Maurício? Bom dia, irmãos. Essa questão dos problemas que você falou agora aí, eu achava que depois da pandemia o ser humano ia ficar um pouco mais humano, sabe? Eu vejo que hoje o ser humano está muito... não dá para entender. Essa semana aconteceu 2 episódios comigo que eu fiquei sem entender. Na terça-feira, um motoqueiro veio olhando um celular. Quando eu olhei para ele, eu falei, esse cara vai bater em mim. Foi eu fechar a boca, o cara bateu no meu carro, estourou meu pneu, estragou meu para-choque, não deu nem para me pegar. O infeliz nem caiu para me quebrar o pescoço dele. Vazou. Aí, na hora, é como se eu tivesse... é como se eu tivesse ouvido uma voz, você não é crente? Cadê o livramento? Mas aí, da pouco, quando a raiva passou, eu falei, tudo tem um propósito. Pode ser que eu não entenda. No mesmo dia, eu ia levando um cliente para o aeroporto e eu estava um pouco atrasado para o voo dele. Chegou na faixa de pedestre, eu parei, não para não, moço, vamos embora que eu estou atrasado. Assim, moço, uma madame com salto, quase 1 metro de salto. E na hora que ela foi atravessar a faixa, eu não sei se ela estava arrepiada por causa do salto ou realmente ela estava um pouco pirraçando, andando devagar. Eu só falei com ela, vamos, minha filha, tira o pé do chão. Pensando as palavras, essa mulher me xingou todo. Caiu de mim, mas me xingou todo. Ou seja, a gente parece que é engraçado, mas é umas coisas que não dá para entender como é que o ser humano está hoje em dia. É a vida da gente aí no dia a dia, né? Mais alguém? É porque esse versículo aqui, que está falando, né, que Jesus falou que eles não poderiam segui-lo, né? Eu acho que casa também com o que a gente estava falando lá atrás sobre
cada um carregar a sua cruz. E eu vejo aqui Jesus até mostrando sobre... porque os discípulos, eles chegariam nesse ponto de entregar a vida e passar pela perseguição. Só que ter esse caminho que tem que ser percorrido até a gente chegar nesse ponto, que é um caminho que a gente tem que realmente amadurecer. Então, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Nós temos que viver nossa vida para a glória de Deus. E nós precisamos encarar esse processo realmente de maturidade até a gente chegar nesse ponto de, não, na hora do BO eu vou realmente glorificar a Deus com a minha vida, porque igual a gente vê que Deus falando com Pedro, né? E a gente sabe que lá na frente Pedro, ele vai ser restaurado e ele vai chegar no ponto de realmente entregar a vida dele. Só que tem uma caminhada até isso. Então, eu vejo muito assim, Jesus falando aqui nesse ponto também, nos preparando para isso, que às vezes a gente ainda não está pronto para aquilo. E a gente precisa percorrer esse caminho até chegar a estar nesse ponto. Era isso. Mais alguém? Nós estamos falando justamente isso aí, para nós que possamos viver uma vida que agrada a Deus, né? Que aqui em 17, 22, João diz assim, Jesus disse, que eu tenho transmitido a glória que tem me dado, para que seja um como nós somos. Eu neles, tu em mim, aí agora vem o propósito, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também tem amado a mim. Então, quando eu fico olhando aqui, qual o propósito de nós vivermos como igreja? Nós temos que caminhar na mesma visão, no mesmo amor, crendo no mesmo propósito, sabendo que cada um sabe qual o seu propósito, por que nós estamos aqui. O que nós temos que fazer? E o propósito é que todos conheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o tema do livro de João, 20, 31, que essas coisas foram escritas para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o propósito da igreja é viver em unidade. Nós sabemos que tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com formações diferentes, mas o que nos une é o Espírito Santo que nos dá essa liga de permanecermos juntos, cuidando um do outro, mesmo nós sabendo que o irmão não é do jeito que eu queria que ele fosse, mas eu amo porque Jesus me amou. Assim como Deus amou Jesus, assim é o que Ele quer que nós façamos. Aleluia. Na verdade, o meu vai mais ou menos completar ou então dar uma visão diferente do que Ellen falou ali, especialmente quando vai chegar na parte que é meio completa o que Pedro vai falar lá na frente, né? Ele quer, não, se possível, eu até morro pelo Senhor. Né? Mas tem uma coisa que é importante, um conceito que é importante a gente entender, é que tudo que a gente faz para Jesus é uma resposta do que ele já fez por nós. Na verdade, em nós não sai nada de nós espontaneamente. Na verdade, a gente tem que ver o que Jesus fez para a gente ama Jesus a partir do amor que a gente recebe dele. Então, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Por que Pedro não ia morrer por Jesus primeiro? Porque Jesus tinha que morrer primeiro por ele. Ou seja, ninguém morre por Jesus primeiro, gente. Primeiro você entende que Jesus morreu por você, isso entra tão forte no seu coração que você está disposto a morrer por Jesus. Ninguém simplesmente morre por Jesus sem entender isso. Então ninguém daqueles lá poderia passar nada por Jesus até Jesus não passar primeiro por eles. E quando eles vissem isso e eles entendessem esse amor, aí sim eles iam conseguir viver o que eles realmente viveram, né? Se for pegar a história de todos os apóstolos, todos foram martirizados. Mas antes de Jesus morrer por eles, todos correram. Por quê? Porque Jesus primeiro tem que morrer. E de forma prática é isso, sabe, gente? É por isso que nós temos que ter um exercício de contemplação de Cristo. Ver Jesus, entender quem Ele é. Realmente
tipo assim, se maravilhar com o sacrifício dele por nós, para que então a gente responda. Porque o que passar disso é performance religiosa, ele nem recebe. Por quê? Porque é artificial. Aí eu vou fazer para o outro achar bonito, eu vou fazer porque dá destaque, eu vou fazer por isso, por aquilo. Entendeu? São motivos torpes. Né? Seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Ela louvou, mas o coração estava errado. Então, se a gente viver com o coração errado, ou seja, eu vou fazer as coisas para Jesus a partir do que Jesus fez por mim. Porque aí não tem desânimo, né, pastora? Porque quando a gente faz baseado no que os irmãos, por exemplo, se eu fizer alguma coisa aqui pensando na retribuição dos irmãos, uma hora eles não vão retribuir. Ou talvez no começo eles não vão retribuir. O que vai acontecer? Eu vou parar. Se eu não tiver entendimento que eu estou fazendo é por ele. É por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, então, eu vou resistir a tudo que vai acontecer. Porque nós vamos ver ingratidão, nós vamos ver traição, nós vamos ver imaturidades, né, gente? Não por maldade, mas às vezes por imaturidade, por uma visão diferente. Né? E aí nos faz existir. Então, na verdade, eu falei esse tanto de coisa para dizer. Nós temos que responder ao que nós vamos ver Jesus. Então, ninguém morre por Jesus primeiro. Primeiro você tem que ver Jesus morrendo por você. Isso tem que te impactar tanto que você tem que estar disposto a morrer por ele depois. Amém. Queridos, mais alguém? Amém. Então, por hoje é só, pessoal. Eu coloquei alguns pontos de reflexão, né, dessa aula. Depois a gente está pensando. Primeiro, olhar para o alvo que é Cristo e não para as tribulações. Segundo, ter Deus não é estar isento de problemas. Terceiro, há um tempo de Deus para tudo, devemos saber esperar. E quarto, sem a direção, o selo do Espírito Santo, nada podemos fazer. Amém? Para a sua reflexão. Amém. Pode falar.